Cunha. Depois temos a professora Teresa Vasconcelos, professora daqui da escola. Depois a professora Manuela Castro Neves, que nunca foi professora aqui na escola, para grande pena nossa, mas que é uma das comentadoras, vai ser uma das comentadoras desta publicação, que aqui estamos a apresentar. Do meu lado esquerdo, a professora Helena Gil, que foi uma das responsáveis da DGI, então DGI-DC, agora DGE, pelo acompanhamento de todo este trabalho e a quem nós devemos muito por isso. E depois a Susana Alberto, uma educadora que foi nossa ex-aluna e que convidámos para estar aqui nesta apresentação. O meu papel aqui é apenas dar a palavra e passar, no fundo, a palavra de um para o outro. Portanto, vou começar por dar a palavra agradecendo especialmente ao professor também, doutor Pedro Cunha, ter vindo, ter-se deslocado aqui à nossa escola para a apresentação deste trabalho. Muito obrigado. Então, agora sim, muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Começo por saudar os meus ilustres colegas de mesa, começando pela professora Cristina Loureiro e estendendo o cumprimento aos restantes colegas da mesa. Vou ser rápido. Queria saudar, em particular, os autores deste livro que hoje aqui apresentamos, começando pela coordenadora, a professora Teresa Vasconcelos. Destacar também o papel que teve a diretora da DGDC, então, a professora Joana Brocato, que eu julgo que está entre nós, e que teve a iniciativa de acolher este projeto da ES de Lisboa. Destacar também, naturalmente, o papel dos colaboradores desta obra, a começar pelas crianças que participaram nos projetos, pelos educadores que com eles trabalharam, os responsáveis dos jardins de infância que com eles colaboraram e que, no fundo, estão na base e na origem deste trabalho que hoje aqui apresentamos. Eu devo dizer que tenho um prazer particular em estar hoje aqui a apresentar este livro por duas ordens de razões. A primeira é muito inesperada, é porque acabo de receber uma pequena recensão histórica sobre precisamente a história desta instituição, que tão longa história tem, passando a redundância, e que eu descobri hoje que foi inaugurada pelo meu bisavô, vejam só. Li uma placa que está ali fora e eu nem sabia, portanto, não posso estar mais contente por estar aqui nesta escola. Mas não é só por isso. A segunda razão, e a mais importante, é porque eu tenho um carinho muito especial por esta escola. E a razão é simples, é porque tive a oportunidade, nos últimos anos, de poder trabalhar com pessoas que saíram desta casa e que, na minha opinião, saíram muitíssimo preparadas para enfrentar os desafios que se colocam e com quem tive muito prazer de trabalhar. E, portanto, tenho um carinho realmente especial pela Escola Superior de Educação e agora ainda mais, sabendo que tenho razões históricas para estar ligado a esta história. Eu gostaria de vos lançar um desafio, o desafio não é meu, ouvi-o há cerca de uma semana e meia de uma investigadora australiana cujo nome é Wendy Jarvie, e ela fazia a seguinte chamada de atenção: se nós pegássemos num professor de 1912 e o transportássemos no tempo para uma sala de aula de 2012, provavelmente ele não teria muita dificuldade em exercer o seu ofício, o ofício de professor. Agora estendo para o ofício de educador, com as devidas adaptações. Se nós tentássemos fazer o mesmo exercício com um cirurgião de 1912, hoje não seria capaz nem de ser assistente do cirurgião que está na mesa de operações. E isto deve alertar-nos para um facto que é a eterna discrepância entre aquilo que é o percurso da investigação e aquilo que é o percurso da vida no terreno e da implementação concreta do terreno in situ. Porquê é que eu chamo a atenção para isto? Porque também é verdade que trabalhar em projeto não é propriamente rocket science, não é nada que nós precisemos de nos especializar de tal forma que só nós, ultra especialistas, é que fôssemos ou sejamos capazes de trabalhar de acordo com a metodologia de projeto. Isto não é assim uma coisa tão difícil. E porquê é que não é assim tão difícil? Porque é a maneira mais natural que existe de aprender.
E por ser tão natural, e por ser tão óbvia, é que ela é tão importante. E essa é a verdadeira razão pela qual eu tenho muito gosto de estar aqui hoje. É porque nós estamos a trabalhar sobre algo que é muito importante. E é tão importante que é simples. Porque é natural. Porque é assim que a espécie humana aprende. Ora, se é importante, eu vou tentar usar os passos da metodologia de projeto que aprendi na publicação que hoje aqui apresentamos para partilhar convosco algumas ideias que trago. E então, o que é que nós já sabemos? Que é o primeiro passo. O que é que nós já sabemos? Já vejo as educadoras de infância a reconhecer o percurso. Então, o que é que nós já sabemos? Bem, nós sabemos, por exemplo, através em resultado de um estudo de 2006 do professor Bairro Ruivo, encomendado pela então DGEDC, sabemos que, ao nível da implementação das orientações curriculares para a educação pré-escolar, há necessidade de produzir mais materiais de apoio aos profissionais, neste caso aos educadores. Nós sabemos isso. E, portanto, em boa hora, houve a iniciativa de lançar materiais como este que aqui apresentamos, e em boa hora a ESA Lisboa prontamente desenvolveu este trabalho. Também sabemos que precisamos de mais formação sobre mecanismos de avaliação, como avaliar aquilo que as crianças aprendem, porque sabem aquilo que aprendem. Sabemos também que há dificuldades na transição para o primeiro ciclo e sabemos que as áreas curriculares, por assim dizer, centrais, aquilo que no tempo do Marquês de Pombal se chamava o ler, o escrever e o contar, precisa de ser melhor trabalhado. Isto de acordo com o autor do estudo. Também sabemos, e as neurociências têm-nos diariamente inundado com informação dessa natureza, sabemos que é até aos 4 anos que o ser humano registra o pico da sua capacidade para aprender. Mas nós, sociedades ocidentais pós-industriais, resolvemos que só introduzimos conteúdos, ou alguns conteúdos, anos depois do pico da capacidade que as crianças têm para aprender. Ou seja, quando as crianças já estão um pouco menos preparadas do que estavam, é que nós introduzimos algumas coisas que provavelmente poderiam ter sido trabalhadas antes. Sabemos também que se as crianças tiverem a oportunidade de trabalhar ou de crescer em ambientes onde haja uma grande interação, o desenvolvimento cerebral é muito mais rápido e sabemos também que toda a aprendizagem tem uma fortíssima componente socioemocional. Isto dizem os senhores das neurociências. E depois existem também um conjunto de estudos, sobretudo estudos longitudinais, eu não vou aqui citar, mas que trazem algumas informações que nos tempos que correm nunca é demais relembrar. Primeiro, há estudos longitudinais que correlacionam a frequência de pré-escolar de qualidade, e já lá vamos a isto da qualidade, correlacionam a frequência de pré-escolar de qualidade com indicadores de bem-estar, taxas de emprego, remuneração média anual, mobilidade social e intergeracional, a taxa de participação de mulheres no mercado de trabalho, as taxas de fertilidade das sociedades e, por último, como consequência das anteriores, o que é que isto traduz? Algo que todos nós, ultimamente, temos ouvido repetidas vezes. Isto traduz em crescimento do PIB. É algo que nós, os da educação, raramente refletimos, raramente pensamos e raramente usamos a nosso favor. Pré-escolar de qualidade igual crescimento do PIB. Eu acho que não tenho que explicar mais sobre a pertinência desta observação, que não é minha, é dos estudos longitudinais que eu cito. Eu posso dizer-vos que, em termos de custo-benefício, há vários estudos e várias metodologias, o intervalo varia entre $1, só há estudos para dólares, $1 investido no pré-escolar igual a 8 a 12 dólares de poupança só até aos 18 anos de idade da criança com que estamos a trabalhar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada euro, transferido aqui para a realidade europeia, cada euro que nós formos capazes de investir a mais no pré-escolar, são muitos euros que nós poupamos com os nossos impostos. Ora, isto é algo que eu acho que tinha a obrigação de relembrar e tenho a obrigação de relembrar às vezes que forem necessários. Pronto, isto é o que nós sabemos. Agora, o que é que nós queremos descobrir? Eu gostava de descobrir o que é isso da qualidade. Acho que é uma conversa interessante, fica já o desafio aqui para a ESA de Lisboa, convidar a DGE, ou a inversa, de discutir aprofundadamente o que é isso da qualidade. O que é isso da qualidade para os pais, o que é isso da qualidade para os educadores e, muito mais importante, o que é isso da qualidade para as crianças, naturalmente. Como se define, como se mede, com que instrumentos, com que indicadores, com que referenciais e, sobretudo, com que agenda é que está por trás desta grande conversa, às vezes um bocado redonda, da qualidade.
Isto era o que eu gostava de saber. Onde é que eu vou pesquisar? Bem, nós podemos pesquisar em primeiro lugar nas escolas superiores, nos institutos, nas universidades. Podemos pesquisar em primeiríssimo lugar nas salas de jardim de infância. É lá que nós conseguimos, com as nossas crianças, perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que traduz bem-estar e aprendizagem, o que é que não traduz bem-estar e aprendizagem. Mas eu vou socorrer-me aqui de um estudo recentíssimo, foi lançado publicamente há cerca de 15 dias pela OCDE, um estudo que já tem tradição e carreira na área da educação de infância, cujo título é Starting Strong. E eles, a OCDE, acabam de publicar a versão 3, portanto o Starting Strong 3 da OCDE, que não é mais nem menos do que uma toolbox, uma caixa de ferramentas sobre a promoção da qualidade no pré-escolar, que eu acho que é algo que vos interessa minimamente, tendo em conta a plateia que aqui está. Este trabalho, que me parece de grande pertinência e de grande atualidade, eu encorajo-vos a todos a visitarem o site da OCDE e descarregarem, ele é de livre consulta, é gratuito, e é muitíssimo interessante. Encontra ou descreve 5 níveis de qualidade. Portanto, depois de investigarem aquilo que se passa em mais de 30 países, optaram por organizar a qualidade em torno de 5 grandes dimensões. Eu não vou descrevê-las aprofundadamente, dizer apenas que a primeira dimensão tem que ver com a existência, ou não, de normativos e de objetivos para a qualidade. Ou seja, o primeiro passo para que possamos ter um pré-escolar de qualidade é definir que qualidade é que nós queremos atingir e como. Ora, e para isso existem os referenciais sobre o espaço, sobre o bem-estar físico, sobre o bem-estar social, sobre as questões da segurança, as questões dos rácios aluno-adulto e por aí fora, que conhecem bem. E Portugal, comparativamente com a média da OCDE, está bastante bem posicionado neste nível. O segundo nível tem que ver com a existência de orientações curriculares claras. E, desse ponto de vista, nós estamos muitíssimo bem naquilo que diz respeito ao pré-escolar puro, portanto, dos 3 aos 5 anos, mas, naquilo que diz respeito a uma das fases mais críticas do desenvolvimento do ser humano, nós não escrevemos até hoje uma única linha. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que temos que inventar um currículo para os bebês? Com certeza não será. Agora, talvez não seja despropositado equacionar algumas sugestões e orientações que possam ser dadas às pessoas que prestam cuidados e que não é só, ou que não se traduzem numa mera prestação de cuidados para um bem-estar. Estamos a falar de seres humanos que estão na fase mais crítica do seu desenvolvimento, de acordo com os estudos mais recentes. Portanto, aí há claramente algo a fazer. Em segundo lugar, quando se discutem estas questões das orientações curriculares, há uma aparente dicotomia que eu acho que, sinceramente, nós devíamos tentar ultrapassar. A dicotomia dos modelos centrados no educador e dos modelos centrados na criança, a dicotomia das tendências mais socioconstrutivistas ou construtivistas, das mais académicas ou escolarizantes. Aquilo que a OCDE conclui, após comparar vários países, é que precisamente não há uma nem outra, existem as duas, e ambas fazem sentido, desde que geridas em função de um contexto, e o contexto aqui é que conta. E, portanto, conclui também, tal como este livro que nós hoje aqui discutimos comenta, conclui também que mais importante do que a orientação mais académica ou mais construtivista é a intencionalidade que está subjacente ao ato educativo. E aqui parece-me que nós podemos também evoluir. E materiais como estes que hoje aqui são apresentados contribuem muitíssimo para isso, porque a intencionalidade resulta de quê? Resulta de um processo crítico do educador. E o processo crítico resulta de quê? Resulta de uma consciência sobre os objetivos a que se propõe e sobre o contexto em que trabalha. E essa consciência ganha-se como? Lendo, estudando, investigando. Um terceiro nível de qualidade definido pela OCDE tem que ver com as habilitações e a qualificação dos educadores. Mais um indicador em que Portugal está muitíssimo bem. Nós temos das maiores taxas de educadores licenciados por criança da OCDE. Estamos muito acima da Noruega, por exemplo, que é um líder do mercado. Nós estamos muito acima. Mas também conclui a OCDE que não basta a qualificação. A qualificação per si não é suficiente. É muito mais importante a qualidade propriamente dita do ato educativo que sucede dentro daquela sala. E, portanto, tudo aquilo que nós podemos fazer para ajudar os educadores, nos seus contextos, a melhorarem a qualidade do seu trabalho, será com certeza bem-vindo. Em quarto lugar, a OCDE identifica como uma dimensão de qualidade muito importante a questão do envolvimento das famílias e da comunidade.
Não na perspectiva da parceria clássica a que nós nos habituámos. Não, nós temos muitas parcerias com a comunidade. Sim, os pais vêm cá 2 vezes por mês e batem as palmas que os miúdos apresentam umas coisas. Eu não estou a falar de parcerias. Parcerias são aquelas que parecem, mas não são. Eu estou a falar de envolvimento dos pais e da comunidade, que não é a mesma coisa do que parcerias. Parecem, mas não são. Por fim, e muito importante para destacar esta casa, e concluo já de seguida, a OCDE identifica como um nível importante para a melhoria da qualidade o estabelecimento de rotinas e de métodos sistemáticos de investigação, por um lado, e de monitorização e avaliação, por outro. Ora, quando falamos de investigação e monitorização, perguntamos sempre, mas para quê? Bem, aqui há dimensões diferentes. A primeira razão tem que ver com a melhoria contínua do trabalho que cada um faz. E aqui eu gostava de destacar um projeto que ainda está em desenvolvimento, eu julgo que é de vosso conhecimento, o projeto Desenvolvendo Qualidade em Parceria, que tem um grande contributo da Associação Criança, mais ligada à Universidade do Minho, pela professora Formosinho, mas onde a DGDC tem uma aposta muito forte. E queria, uma vez que serão potenciais futuros consumidores dos materiais que nós estamos a preparar, dizer-lhes que em breve estarão disponíveis vídeos e guiões práticos sobre instrumentos que os educadores podem usar nos seus contextos, precisamente para ganharem consciência sobre a qualidade das interações que desenvolvem com os seus alunos, com as suas crianças. Bem, concluindo aqui a lógica do projeto, a pergunta que se faz é, então o que é que vamos fazer a seguir? Bom, o que é que nós vamos fazer nós, DGE? Vamos olhar com particular atenção para, eu já ressalvei isso há pouco, para a questão do período 03. É um período que nos parece que merece maior atenção. 2. Vamos olhar para as orientações curriculares e para as metas de aprendizagem e procurar perceber se são claras, são suficientemente claras. 3. Vamos procurar, em diálogo estreito com os práticos e os expertos, por assim dizer, os experts desta matéria, procurar tornar mais disponíveis ainda para os educadores instrumentos, materiais e indicadores que lhes permitam autoavaliarem os processos que estão a desenvolver com as suas crianças. Não numa perspectiva de prestação de contas, mas numa perspectiva de melhoria contínua do seu trabalho. Por fim, vamos com certeza continuar, dentro daquilo que são as nossas possibilidades, a apoiar a edição e a produção de materiais para educadores de infância, como este que aqui trazemos. Daí, mais uma vez, a importância deste evento aqui hoje. Obrigado a todos. Pelas suas palavras e pelas ideias que já nos deixou, e vou passar a palavra à Helena Gil, que foi uma pessoa fundamental para que este trabalho chegasse ao fim. Muito obrigada, boa tarde a todos e todas. É com muito prazer que eu estou aqui na ESE Lisboa mais uma vez. O que eu posso dizer em relação à postura que agora estamos a lançar. Foi um prazer trabalhar com a professora Teresa Vasconcelos, como sempre. Esta postura deu-me imenso gozo porque reflete que eu sou educadora de infância de formação inicial e, portanto, sei bem aquilo que vocês trabalham, já trabalhei muito na prática e acho que esta brochura reflete muito o trabalho na prática. Nós procuramos dar a conhecer novas perspectivas, uma nova maneira de ser, de uma metodologia muito fácil de trabalhar com as crianças, de desenvolver projetos em que elas estejam envolvidas, e acho que o que está espelhado neste livro é precisamente o envolvimento das crianças, o envolvimento dos educadores. Foram projetos muito cuidados. Eu queria agradecer aos autores que nos prestaram, foram excepcionais enquanto nós estivemos a trabalhar com eles. Estiveram sempre disponíveis para alguns pequenos percalços que foram decorrendo. Isto foi um processo muito próximo dos autores, não é? Muito próximo. Nós, na antiga DGDC, trabalhámos, portanto, eu trouxe, tivemos aqui os colegas da DGDC que estiveram empenhados e realmente nos ajudaram muito, porque eu não estive sozinha, como é evidente, isto teve todo um trabalho de equipa e também reflete o trabalho de equipa que estava por trás da feitura aqui do livro.
portanto, eu acho que está muito bem conseguido. Os projetos são interessantes, refletem muito aquilo que os educadores fizeram com as crianças. Foi muito bem trabalhado em termos gráficos. Acho que conseguiram, eu estou a dirigir-me ali à nossa gráfica, que realmente teve um trabalho muito importante, porque conseguiu dar relevo, digamos assim, àquilo que era importante mostrar em termos do projeto, e portanto acho que neste livro isto ficou ressalvado, ficou muito, o aspecto gráfico dá vontade, pelo menos a mim dá muita vontade de ler o livro e de consultar e de ir lá de vez em quando ver o que é que podemos fazer, como é que podemos fazer, como é que foi resolvido este problema, e portanto acho que ficou muito bem conseguido. Para mim foi um prazer muito grande e eu espero continuar a poder colaborar nestes projetos, isto é um desafio. E queria acabar isto muito rapidamente, só para, não vou copiando a professora Teresa Vasconcelos, mas acho que ela sempre termina de uma maneira excepcional. Eu não vou ler um poema, mas encontrei aqui uma frase que eu acho que demonstra aquilo que se pode encontrar neste livro. E então é: se uma palavra toca noutra e mesmo sem tocar lhe queda próxima, põem-se as duas a dedilhar lembranças. Eu acho que aqui estão as lembranças do trabalho que foi feito e que nós queremos passar para umas outras, para a posteridade e para umas outras futuras educadoras, e para quem está agora a trabalhar, acho que é muito importante. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou passar então a palavra à professora Teresa Vasconcelos. Foi uma equipa que fez este trabalho, mas nós, a professora Teresa Vasconcelos foi a cabeça, a alma deste trabalho e cabe falar dele. E por isso vou-lhe passar a palavra. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Isto para nós hoje é um dia de festa. E gostava de dizer, eu falo em nome de um grupo, porque as coisas mais bonitas que se podem fazer é trabalhar no coletivo. É muito difícil, mas é a coisa mais linda que pode haver. E a minha primeira palavra vai para o senhor diretor, vai-me perdoar, mas a minha primeira palavra tem que ir para a professora Joana Brocado. Porque eu tive, com este meu feitio, a distinta lata de ter com ela, quando ela era diretora-geral, e dizer: professora Joana, nós andamos há muitos anos, na ESE de Lisboa, a apoiar as práticas pedagógicas dos nossos alunos de uma forma pluridisciplinar. Quer dizer, as várias metodologias trabalham em comum, metodologia do ensino da língua, das ciências, da matemática, das artes, estudos sociais e da natureza. Espero não ter esquecido ninguém, senão, quando sair, cortam-me a cabeça. Expressões já disse. Alerta. Não dissesse expressões é porque andava muito doente. E foi um trabalho, há muitos anos que andávamos a fazer esse trabalho, e eu aqui quero dizer, em abono do rigor científico, que este trabalho foi iniciado com a minha colega Maria Emília Nabu, quando ela era coordenadora do curso de Educação de Infância. Foi a primeira a fazer este trabalho, portanto isto tem que ser em abono daquilo que me parece ser o rigor, com vários colegas, e depois, quando eu fui coordenar o curso de formação de educadoras, retomei esse trabalho. Não sei se trouxe alguma novidade, foi sobretudo no sentido de insistir que os meus colegas que davam aulas e preparavam os nossos alunos nas metodologias viessem às práticas pedagógicas. E foi com esta humilde proposta que eu bati à porta do gabinete da professora Joana Levar. Não, trocar, desculpa. E ela, com a bonomia e o conhecimento da formação que ela tem,
disse-me: eu acho que pode ser interessante, mas olha, Teresa, desejo-lhe sorte. Ela sabia que ia ser um trabalho difícil. E foi. E tem sido. Porque consertamos muitas perspectivas. Mas quando eu olho para esta brochura, sinto pessoalmente, eu não quero ser longa, mas vou ter que dizer aqui longe, porque a brochura não é produto, mas sinto realmente que esta brochura é produto de um coletivo. É uma concertação. Eu limitei-me a ser teimosa, com este mau feitio que me conhecem, mas que costumo levar os projetos para a frente. E a professora Joana Brocardo confiou em nós. Vem de Lisboa e desejou-nos boa sorte. Tenha precisamos. Depois queria dizer que foi construída na DGITC uma equipa de apoio a este trabalho, coordenada pela doutora Helena Gil, mas eu queria nomear vários nomes. A doutora Conceição Batista, a doutora Isabel Carvalho, a doutora Liliana Marques, que agora já não está na DGITC, e foram constantes interlocutoras connosco, ao nível, houve realmente debate pedagógico e científico entre nós e a DGITC sobre a melhor forma de construir este trabalho. E depois eu não posso deixar de falar na Manuela Lourenço, e desculpe tratá-la assim porque nós somos velhas conhecidas. Quando se falou em quem iria trabalhar a brochura graficamente, e eu meti também uma cunha à professora Joana Brocardo e disse: entrega a Manuela Lourenço, porque sabia que ia ser um trabalho superior ao meu. E nós sabemos que o trabalho gráfico é essencial, e vocês poderão ver nesta brochura como esse trabalho feito pela Manuela Lourenço acabou por servir, eu gosto muito da palavra andaime, para passar o nosso pensamento. Queria falar nos nomes dos meus colegas, porque é um coletivo. Eles estão aqui, mas eu quero que a Assembleia os conheça. E, portanto, se quiserem levantar-se, levantam-se. Se quiserem dizer olá, dizem. Mas têm que ser nomeados. Há um antropólogo americano que diz: nada é possível se nós não pronunciarmos os nomes. E então aqui vão eles. Carla Rocha. Joana, está noutra sessão. Joana de Castro. Cristina Loureiro. João Nau. Matilde de Souza. Maria João Hortas. Mercedes Ramos. Nuno Melo. Nuno Ferreira. Paulo Rodrigues. Sandra Rosado Fernandes. Purificação Miloma. Susana Alves. Last but not least, Teresa Vasconcelos. Outros nomes que têm que aqui serem pronunciados. Nomes dos nossos alunos que emprestaram os projetos para nós os refletirmos. Eu vou dizer: Ana Sofia Fernandes, Bruno Leite, Rita Louro, Marta Serrão e Susana Morgado. Estão por aí alunos da sala, quem sabe se dentro de uns anos não será o vosso nome. O nome dos educadores de infância, como devem calcular, não identificamos os jardins de infância e, portanto, temos que dizer e tentamos realmente proteger mesmo
as crianças, só há uma fotografia que é muito saliente, mas essa o pai autorizou e nós prometemos que lhes dávamos um livrinho, que é de um certo jardim de infância que não posso dizer o nome, mas vou dizer nomes de educadores: Sandra Rodrigues, Rosália Martins, Fátima Canelas, Isabel Sousa Guedes. Não posso deixar de falar noutro nome, a quem recorremos sempre e que ajudou a coordenar o nosso trabalho. Foi o nosso porto de abrigo muitas vezes. Está ali ao fundo da sala e chama-se Lúcia Benvenuto. A juizarão da brochura não está perfeita, mas é o produto de um trabalho que procurámos que fosse sério, sobretudo a pensar nos nossos alunos no futuro. E para demonstrar, nomeadamente, que é possível, ao nível da educação de infância, trabalhar o currículo na sua globalidade, mas aprofundá-lo na sua especialidade. E eu penso que esta é uma chave para o nosso trabalho. Vou terminar, sem fazer concorrência à minha querida Helena, vou terminar com, não é um poema, mas é uma frase que inspirou imenso o meu trabalho. Eu, na altura, estava a ler um livro de músico muito conhecido, Barenboim, Paulo, estou a dizer bem? Pronto. E ele definiu o que era uma orquestra. Eu acho que este livro é uma orquestra. E eu vou passar a ler o que o grande musicólogo e grande organizador de orquestras que servem situações muito complicadas, nomeadamente trabalhando para a paz entre os povos, é um dos trabalhos do Barenboim, e ele diz isto: sempre que tocamos música, seja de câmara ou em orquestra, temos que fazer duas coisas muito importantes ao mesmo tempo. Uma é exprimir-nos. Caso contrário, não contribuímos para a experiência musical. E a outra é escutar os outros músicos. Faceta indispensável para fazer música. A arte de tocar música é a arte de simultaneamente tocar e escutar, sendo que uma reforça a outra. Isto passa-se tanto a nível individual como a nível coletivo. A execução é valorizada pela escuta e uma voz é valorizada pela outra. Esta qualidade dialógica inerente à música foi a principal razão que nos levou, segundo o Barenboim, a fundar uma orquestra, segundo nós, humildemente, a fazer este livro coletivo. Muito obrigada. Até aqui temos falado do livro, como é que ele apareceu, etc. Quando o livro acabou de ficar pronto, pensámos, temos que o lançar na nossa escola e temos que convidar alguém para falar dele. E agora vamos ouvir, pela primeira vez, falar do nosso livro duas pessoas que não sabemos o que é que elas vão dizer, que não tiveram nada a ver com a elaboração do livro e queremos saber agora como é que elas o veem. Escolhemos a Susana Alberto, uma ex-aluna da escola, educadora de infância, que vai falar primeiro, e depois escolhemos a professora Manuela Castro Neves, a quem damos a honra de acabar a sessão, que tem sido uma colaboradora de valor inestimável na nossa escola, professora do primeiro ciclo, já aposentada, que tem apresentado alguns livros. Temos feito a apresentação de alguns livros dela aqui na escola e achamos agora que temos uma curiosidade enorme em ver o que é que ela vai dizer do nosso livro. Mas eu primeiro vou passar a palavra à Susana. Boa tarde a todos e a todas. Eu tive a sorte de ser apoiada e de
poder desenvolver um projeto também nesta casa e de ser apoiada por muitos dos professores que foram aqui referidos. E quando li esta brochura, o primeiro sentimento foi de saudade. Saudade porque trabalhar por projetos é apaixonante. E fazê-lo nesta casa, com o apoio de pessoas que sabem tanto sobre as várias áreas do saber e que depois se conjugam, dando origem a um saber maior e mais profundo, é de facto um privilégio. O livro eu acho que está fantástico, eu não tenho muito, não posso acrescentar muito àquilo que lá está, aconselho sinceramente a uma leitura refletida. Tem conceitos e tem ideias sobre as quais eu acho que é importante que paremos um pouco para pensar. Eu deixo-vos algumas linhas soltas que a mim me fizeram algum eco, nomeadamente agora que estou na prática e que de alguma forma estou sem a proteção, entre aspas, das pessoas que compõem esta casa e que é diferente, é uma forma de trabalhar diferente. Eu destaco sobre o livro e toda a linha, todos os projetos que são apresentados, a importância do trabalho em equipa. O livro resultou de um trabalho em equipa e os projetos são trabalhos em equipa. Não me parece que seja possível, ou pelo menos que seja enriquecedor de alguma forma, que se trabalhe numa ilha isolada. Essa é sem dúvida a grande mais-valia do projeto. Existe quando se consegue formar uma equipa e também acaba por fomentar os laços entre as próprias pessoas que a compõem. Pessoas, quando digo pessoas, adultos, crianças, estabelece uma relação de parceria, há uma descentração muito grande do que é o adulto. Ali somos pares. Claro que temos que ampliar, claro que temos algumas responsabilidades sobre o trabalho, mas somos parceiros. O trabalho por projetos é uma aprendizagem também para o adulto. Cada projeto que eu desenvolvo e comecei aqui é uma aprendizagem para mim. Há sempre qualquer coisa que eu posso aprender e que aprendo com as crianças, porque vou procurar, porque o educador, o professor, não é um recurso único e nós não sabemos tudo e, portanto, é uma aprendizagem constante. Depois, a junção das várias áreas do saber, e num dos projetos que está presente no livro, fez-me muito eco, porque uma das minhas fragilidades enquanto educadora, e é aquela área em que eu tenho mais receios, é a área da música, da expressão musical. E é sempre quando eu tenho que apostar mais nessa área, é sempre um bocadinho periclitante. E eu acho que a forma como está exposto neste livro, a comunidade como recurso, e isso é uma característica dos projetos, os recursos somos todos nós e a comunidade é um recurso. E também pode ajudar, porque nós todos temos fragilidades e todos nós temos inseguranças e, portanto, se nós fizermos dos outros, porque ao fim e ao cabo é o que nós pedimos aos meninos, que ao trabalharem o projeto façam dos outros recurso, que aumentem as suas capacidades, que sejam de alguma forma andaimados pelos outros. E é essa a questão, os projetos também nos podem permitir isso, ao adulto também nos podem de alguma forma ajudar a procurar recursos fora, a aprender mais, e esse é um bocadinho a riqueza do trabalho de projeto. Eu não tenho muita experiência, tenho muitas dúvidas, muitas. Uma das questões que está presente no livro e que eu me questiono imenso, a atitude, o trabalho de projeto, por exemplo, no nível etário dos 0 aos 3, como não há receitas, e o que eu tenho chegado à conclusão no meu breve percurso e que vou de alguma forma experimentando, é que às vezes corre mal, outras vezes corre bem, é uma atitude. Não saem sempre projetos surpreendentes, mas eu acho que é preciso é tentar sempre.
E quando às vezes ouço dizer é tão difícil, e tenho vontade de desenvolver e não consigo, pois eu às vezes também não consigo, mas o que é preciso é tentar e ir de alguma forma fazendo um caminho, sendo que nenhum projeto, com toda a certeza, nenhum projeto vai ser igual e, portanto, o que a minha colega conta não vai ser provavelmente viável naquilo que eu vou fazer, mas o que é preciso é ir caminhando, isto porque eu acredito e, muito honestamente, eu não trabalho segundo nenhum modelo curricular e, portanto, eu acredito que o trabalho de projeto é um bocadinho transversal a isso, é independente. Eu sei que, de alguma forma, eu posso não ter a qualidade por não ter assumido o modelo, mas se eu assumir uma metodologia de qualidade e assumi-lo com consciência plena, eu posso estar a proporcionar às crianças um trabalho com o mínimo de qualidade que eu desejo, uma resposta à própria diversidade das crianças que eu sirvo e proporcionar-nos talvez uma igualdade ou equidade no acesso de oportunidades. Parece uma coisa fantástica o trabalho de projetos, isto assim, e eu, na minha humilde experiência, o que posso dizer é que é mesmo. Foi muito bom ter vivido o projeto aqui e é muito bom continuar a explorar lá fora e continuar a seguir o meu trabalho por esta metodologia. Yes. Pronto, Manuela, então. Está bem. Lista de nomes, mas há uns nomes que eu queria sublinhar. Ser segunda vez. E passou-me, estava aqui e passou-me. Ou fui eu que me passei, é outra coisa. É o nome de 3 colegas que foram extraordinários na revisão final do manuscrito. E que iam para a DGIDC foram várias vezes trabalhar com a Manuela, trabalhavam entre si, traziam material para os colegas verem, etc. E eu queria dizer os nomes deles e pedir que se levantem, porque eles foram realmente inexcedíveis. Nuno Melo. Paulo Rodrigues. Sandra Rosado Fernandes. Bom, então, boa tarde a todos. Eu vou fazer os agradecimentos no fim, gosto muito de estar aqui, mas vou começar. É assim, costuma dizer-se, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, não é? Digamos que aqui, no que se refere a esta obra, o processo foi mais democrático, que Deus me perdoe. Então, aconteceu assim, os meninos quiseram o quê? Saber como é que era o arco-íris, como se formava, o que é que era, afinal o que era o karaté, quem era Vivaldi e como é que se organizava bem uma biblioteca. Os adultos, os homens, entendendo-se aqui por os professores vários e as alunas de 5º ano, portanto, as pessoas todas que foram nomeadas, munidas das suas diversas competências e dos seus saberes, sonharam e a obra nasceu. Acontece que, quando Deus viu a obra, disse: afinal, as obras podem ser feitas de baixo para cima, a partir de baixo para cima. E isto eu tenho a certeza, o que eu não tenho a certeza, mas que eu ouvi dizer, é que Deus se comprometeu consigo próprio a utilizar a metodologia do projeto quando criar um novo mundo. Obrigada. Pronto. É mais para trás?
que é que Deus se comprometeu? Comprometeu-se a utilizar a metodologia de projeto quando criar um novo mundo. Bom, e, portanto, é desta obra que eu vou apresentar. É a obra, pela primeira vez na minha vida, a fazer uma apresentação, ter chegado a esta idade sem apresentar nenhuma obra. Portanto, vou apresentar, e acho que vou apresentar um bocado mal. De qualquer das maneiras, vou fazê-lo de uma forma um bocadinho formal. Vou dizer que é para não me perder. Então é assim. Este livro tem como ponto de partida, já sabem isto tudo, mas eu fiquei para o fim, 4 projetos realizados no âmbito da prática profissional por 5 alunas do 4º ano de licenciatura em Educação de Infância. Estão fartos de saber, mas desculpem. É composto por introdução, descrição dos 5 projetos, um conjunto de reflexões de autorias diversas dos executores do projeto, creio, e professores orientadores das diferentes áreas, e por uma extensa referência bibliográfica. Eu vou-me referir um bocadinho a cada uma destas partes porque quero salientar algumas ideias que me tocaram em cada uma das partes de uma maneira especial. Portanto, na introdução encontra-se explicitado o objetivo do livro, que é, passo a citar, demonstrar a importância da metodologia do trabalho de projeto desde os primeiros anos, considerando-se que ele é uma alternativa às perspectivas académicas e escolarizantes. Fim de citação. Um pouco mais à frente, afirma-se que este livro, eu cito de novo, pretende ser um contributo para que os professores, ouçam bem, para que os professores e educadores, experimentando esta metodologia, passem a considerar irrelevantes as fichas que as crianças produzem mecanicamente e os cadernos de atividades pré-estabelecidas, algumas rotinas sem sentido e as práticas centradas no educador. Fim de citação. Quem conhece, provavelmente todos conhecem, a força e a extensão com que tais práticas são aplicadas, ouço dizer, ainda não vi, mas ouço dizer que até já há livros de fichas para creche. Quem conhece não pode deixar de admirar a esperança e a convicção dos autores desta obra e de começar por lhes dar os parabéns por isso. Se outros ganhos não houvesse, este já era o primeiro ganho. Mas voltando um pouco atrás à introdução, o trabalho de projeto é aqui apresentado nas suas 2 vertentes, que parece-me também importante. Uma abordagem pedagógica centrada em problemas, outra, um estudo em profundidade sobre determinado tema. O relato dos projetos confirma a presença destas 2 vertentes. É verdade, Dona Teresa? Ainda na introdução, encontramos uma fundamentação teórica do trabalho de projeto. Aí se podem aprender imensas coisas, mas eu retive algumas que vou destacar. Portanto, a necessidade de um olhar interdisciplinar, o papel que o trabalho de projeto tem na estimulação dos processos de aprendizagem, na articulação entre turmas, na articulação entre ciclos e na articulação entre escolas e família, e o modo como as predisposições para a aprendizagem referidas por Brunner, curiosidade, procura de competência, reciprocidade e narrativa, encontram na metodologia de projeto uma vasta área ou um campo aberto para serem exercidas. Portanto, são aspectos muito importantes. Também é feita uma breve resenha histórica do trabalho de projeto, nomeadamente do trabalho de projeto em Portugal, e ficamos a saber que o mesmo tem uma longa tradição pedagógica em Portugal. São referidas algumas obras e são referidos alguns projetos sobre a metodologia de projeto, projetos organizados pelo Ministério da Educação ao longo dos anos. As obras vão desde Irene Lisboa, Modernas Tendências de Educação, de 1944, até uma última publicada pela Fundação Gulbenkian, cujo nome não registrei, peço desculpa, mas em 2009. Passa-se depois a uma fase também, eu acho que isto é um livro muito pedagógico, mesmo didático, digamos, passa-se a uma fase de
de explicação das fases de desenvolvimento do projeto. E aí encontramos a definição do problema, a planificação, a execução e a avaliação, divulgação. E eu saliento aqui uma coisa relativamente à planificação, que é dito que há planificações lineares em que os objetivos do projeto estão definidos à partida, se calhar são mais estáticos, e outra planificação não linear em que os objetivos se vão inferindo no decurso do processo. A minha interpretação é que estes projetos realizados e descritos, relatados no livro, se baseavam neste tipo de planificação, ou seja, em que os objetivos se vão delineando no decurso do projeto. Quanto à execução, quero salientar que é valorizado um aspecto que eu pessoalmente também valorizo imenso, quer seja em trabalho de projeto, quer fora do trabalho de projeto, que é o confronto entre as ideias que as crianças tinham antes do projeto e as que passaram a ter depois do mesmo. Também se aponta para uma coisa muito importante, que já foi referida aqui, para uma organização de sala, não como um conjunto de cantinhos estáticos, mas como oficina de criação e experimentação. E vamos igualmente, no decurso da leitura dos relatos, vamos igualmente tendo um retrato do que é que foram aquelas salas, da maneira como aquelas salas se organizaram e de como realmente foram, não cantinhos estáticos, meu Deus, mas oficinas de criação. Quanto à divulgação, é muito evidenciado o aspecto da socialização, que é fundamental para que os projetos dos meninos ganhem verdadeiramente sentido, ou para que todas as aprendizagens ganhem sentido. E ainda um outro aspecto muito importante, para além da socialização, tem a ver com isso, que é o registro de toda a documentação que é produzida nos projetos. Porque as crianças também crescem e aprendem olhando a sua própria história, sabemos isso, e também porque isso permite a todos os que estão envolvidos uma transparência e uma facilitação da apresentação, da avaliação. E assim, antes de se ter o gosto de ler o relato dos projetos, já se aprendeu pedagogia, já se aprendeu um bocadinho de história também, já se aprendeu, por causa da convicção, já se aprendeu a convicção e a esperança em imaginarmos que vamos entrar em escolas e não vamos ver tantos palhaços iguais ou tantas borboletas todas iguais nas paredes. Eu vou muitas vezes às escolas e quer dizer, fiquei cheia de esperança. Aqui já acontece. Agora, vou passar ao ponto do relato dos projetos. Os 4 projetos são relatados de forma clara, mesmo apelativa, socorrendo-se de boas ilustrações, subtítulos, esquemas ou teias e diferentes tipos de letra e diferentes cores. Eu tinha aqui assim, mas já foi dito, eu estou como os meninos quando a gente na escola está a discutir com eles, que eles dizem: professora, eu tinha uma coisa para dizer, mas ele já disse a minha. Portanto, eu vou voltar a dizer, eu tinha aqui escrito parabéns ao gráfico do projeto, afinal é uma gráfica, não é? Das narrativas, quero salientar o modo como as teias iniciais se vão alargando, dando razão àquela frase que é título do livro do João dos Santos e do João César Monteiro, que é assim: se não sabe, porque é que pergunta? Que é uma maneira de dizer que é na medida em que nós vamos sabendo mais, que vamos questionando mais, e que esse questionamento nos leva cada vez a saber mais e assim até quase ao infinito. E aí se vê muito bem naquelas teias, é muito engraçado, como isso está bem exposto e como a gente viu que se partiu de uma coisinha de nada e que cada vez se vai alargando e o mundo quase que cabe ali todo. Quero salientar ainda, nos relatos, também me toca especialmente a presença das vozes das crianças e a presença das vozes dos pais. Agora, é assim, enquanto professora do primeiro ciclo, eu fiquei espantada com o que os meninos, devo dizer, mesmo espantada, eu não tenho uma ideia muito infantilizante, acho que não tenho mesmo nada das crianças, mas pronto, mesmo assim, se calhar até ainda tenho um bocado, porque fiquei tão espantada. Fiquei espantada com o que os meninos do Jardim de Infância já conseguem fazer.
Dou o exemplo do projeto Arco-Íris, por exemplo. E não significa, porque eu não posso também estar aqui a dizer coisas que até provavelmente toda a gente já sabe. De todos os projetos, dou este como exemplo. Numa turma de meninos de 4 anos, um menino contou que tinha visto o arco-íris. A partir dessa notícia se foram colocando questões das quais decorreu um projeto que envolveu a leitura e a escrita. Como sabem, a leitura e a escrita, toda a gente sabe, é mais claro, está sempre em todos os projetos. Mas, e nestes projetos todos, as cartas que se escrevem, os cartazes que se afixam, o que se conversa, as perguntas, a oralidade, enfim, a língua está ali completamente presente. Mas aqui ainda há muito engraçado, e chama a vossa atenção, porque vale mesmo a pena olhar e ver o facto das crianças terem se socorrido das cores do arco-íris para escreverem os próprios nomes e estarem com a preocupação de escrever os nomes seguindo a ordem das cores do arco-íris, que eu fiquei a saber qual era, porque também não sabia muito bem. Portanto, acho também muito importante, acho também, que envolveu também a leitura e a escrita, já se disse, depois as ciências, a expressão plástica, dramática, musical, a matemática. Ficamos a saber como, por exemplo, fazer pulseiras e colares serve para aprender matemática de uma maneira divertida e colorida e ainda por cima se ficar mais bonito no fim, porque mais enfeitado. Portanto, é mesmo muito interessante este lado de ficarmos mais bonitos porque ficamos mais contentes. Quero referir também, neste projeto do arco-íris, os pais, com os seus saberes específicos, foram no âmbito das ciências, como se forma o arco-íris, levam os meninos a aprender sobre as propriedades da luz, a experimentarem as mudanças das cores, enfim, as crianças ficam a saber, a propósito do arco-íris, eu estive a ver coisas que nem no segundo ciclo são, digamos assim, da matéria das propriedades da luz, acho eu que não são. Se costuma aprender. Enfim, posso dizer que é um trabalho mesmo muito completo. Depois, quero também referir o seguinte. No final de cada relato de projeto, ou às vezes ao longo da descrição de cada projeto, há sempre um conjunto de reflexões sobre o mesmo. E o que é engraçado aqui, que eu chamo mesmo a vossa atenção, não só reflexões sobre o que foi feito, mas sobre as potencialidades não desenvolvidas, novos caminhos, como às vezes são apelidados. Dou 2 exemplos. Cito. É necessário refletir de forma mais aprofundada sobre a sessão de pintura em simultâneo com a audição gravada. Será fundamental fazer um caminho preparatório e tal. Nestes casos, ter-se-á de promover uma escuta mais atenta. E segue-se uma lista de atividades que, porventura, iriam contribuir para que essa sessão da pintura ao som da audição gravada fosse mais profícua. Outro exemplo. A atividade seguinte seria organizar os dados de modo a melhor recolher a informação. Quantos legos? Uma forma de organizar o processo seria construir torres. Isto significa que professores, e de certeza que a todos vocês vai ocorrer, mais cedo ou mais tarde, a quem ocorra desenvolver projetos que de algum modo tenham a ver com estes tópicos, depois de uma leitura deste livro, poderão ir ainda, se é possível, para além do que estes professores fizeram. Isso é mesmo muito bom e foi muito bonito para mim ler essa parte. Mas também quero chamar a atenção para isto, para que não fosse algum leitor menos atento. Pensar que se estava a exigir demais nas aprendizagens a crianças tão pequenas, tipo a torná-las sabichõezinhos encartados, esquecendo-se de outras necessidades. Na página 137, acho que é o 127, pode ler-se, eu cito, brincar é fundamental para as crianças, pois é indispensável para o seu desenvolvimento afetivo e social. E continua a dizer mais. O autor do texto refere depois os pedagogos que desenvolveram teorias sobre o jogo de faz de conta, nomeadamente Vygotsky e Brunner, entre outros, valorizando assim de maneira especial, de facto, o jogo de faz de conta.
Já referi atrás, mas volto a sublinhar a relação muito interessante que se estabeleceu entre os pais e as turmas no decurso dos projetos. Destaco no projeto de biblioteca as fichas de leitura para que os pais pudessem trabalhar os livros em casa com os filhos, os folhetos para sensibilizar os pais para a leitura à par. Mas não quero terminar sem realçar aqui um aspecto que me tocou de um modo especial. Este é mesmo especialinho para mim. O facto das crianças serem levadas a refletir sobre os processos que vivenciaram. O que nós sabemos que é fundamental para aprender a aprender. E também sabemos que apesar de se ler muito que isso é fundamental, é uma prática muito pouco posta em prática, desculpa. E eu vou citar: ao longo da consecução do projeto, as crianças tiveram a oportunidade de fazer os seus comentários e avaliar, refletir sobre o processo. A avaliação do projeto foi realizada com as crianças no decurso do mesmo. Os registros permitiram tanto aos adultos como às crianças rever e avaliar o projeto. Portanto, este lado tão pedagógico, tão importante, não é? Avaliar com as crianças, não somos nós a avaliar os trabalhos delas, elas a avaliarem connosco, isto está muito realçado. E para não continuar a citar, porque podia citar, convido-vos a procurarem outras afirmações em que esta preocupação tão fundamental está presente. E termino dizendo, pelas diversas razões que apontei e outras que não consegui apontar aqui, este é um livro muito interessante e que será de grande utilidade não só para quem inicia a atividade de educador de infância ou de professor, mas de toda a gente que está no terreno. E para quem não está no terreno, porque eu não estou, também é outro terreno. Após a leitura, fica-se mais conhecedor não só da pedagogia do projeto, mas também dos conteúdos do mesmo. Portanto, quem foi Vivaldi, Archibald, acho que se diz assim, Archibald, o estilo barroco, o que é o karaté, tudo fica, os conteúdos estão ali muito bem explicados, em apontamentos curtos. Eu aprendi imenso com este livro, devo dizer que por acaso, nunca usei as tais fichas sequenciadas e os cadernos de atividades pré-orientadas com as minhas turmas. Continuo a não utilizar neste momento, porque continuo a trabalhar com crianças, mas tenho a certeza absoluta, depois da leitura deste livro, se eu tivesse uma turma, eu ia ser melhor professora. Os projetos dos meus meninos iam ser melhores do que aqueles que foram, coitadinhos, que estiveram comigo antes da leitura deste projeto. Pronto. Não posso fazê-lo, mas é um convite que fica. Tenho a certeza que vocês vão fazer coisas lindíssimas a partir desta leitura, todos os que são novos e que têm a felicidade de não terem sido reformados, de não estarem reformados. Pronto. Ora bem, não posso ser melhor professora já, não tenho turma para experimentar. O que eu posso fazer, e garanto, é que vou ouvir com melhores ouvidos as 4 estações de Vivaldi, olhar com maior respeito os karatecas, por quem eu passo às vezes tão desatentamente no ginásio onde faço ginástica, achar ainda mais pobres as bibliotecas de sala de aula, as bibliotecas de escola, por onde não passaram as brisas das fichas, dos folhetos e da organização que se vê no projeto de biblioteca, e os convites para a leitura ao par, e vou esperar ansiosamente que faça chuva e faça sol, para me poder deslumbrar mais com o arco-íris. Portanto, por tudo isto, por todos estes ganhos que eu vou ter, resta-me agradecer imenso a quem me convidou para participar nesta sessão, para a minha estreia como apresentadora de livro. E pronto, fiquei a saber muito mais coisas, talvez sem essa necessidade de apresentar não tivesse feito uma leitura tão atenta e, portanto, não tivesse ganho tanto. Obrigada, está bem? Obrigada a todos. Chegamos ao fim da sessão. De qualquer maneira, damos a palavra se alguém quiser pôr alguma questão, fazer alguma pergunta. Eu penso que este livro pode ser adquirido e pode também ser pedido, não é?
pode ser pedido à DG. Podem ser sempre pedidos online para a DGE, para a Direção-Geral de Educação. Depois há uma inscrição online em que depois nós enviamos para quem pedir, e se for para as escolas, fazemos gratuitamente. Portanto, é só irem ao site da DGDC, ainda está lá da GDC, ainda não está a DG, exatamente, da DGDC, e fazerem a inscrição e pedirem a brochura. Portanto, está disponível. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Não sei se a Teresa quer dizer mais alguma coisa, como a gente Bom, então... Posso? É que é tão interessante ouvir falar do nosso livro. Eu estava a olhar para a cara dos meus colegas, preferidos, dos colegas com quem eu trabalhei, e ouvir a leitura que é feita do livro por outras pessoas. Por outras pessoas. Eu acho que tu dizes que aprendeste, a Susana diz que aprendeu. Eu acho que neste momento nós, equipa que fez este livro, também aprendeu neste processo. E por isso eu queria só, em nome da equipa, agradecer a presença do Sr. Subdiretor-Geral, mas não deixar de agradecer à professora Cristina Loureiro, que promoveu, tomou a iniciativa e coordenou este lançamento deste livro aqui na ES. E tomou isto com grande afeto, que ela foi parte dele, mas nada teria acontecido sem ela, e portanto eu peço para a professora Cristina Loureiro uma salva de palmas. Até ao próximo lançamento do próximo livro. Nós prometemos.